E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer um vídeo um pouco diferente para vocês, que é um tour pela minha primeira fazenda. Ela está no ano 9 e tem 396 horas de jogo. Hoje eu tô fazendo uma playlist, começando ali pela fazenda Águas Mansas, e ela tá com 4 horas e 38, que diferença, né? Mas a meta é chegar no nível dessa fazenda mais antiga. Então eu vim trazer os detalhes, as decorações, quem sabe ajudar na inspiração para a fazenda de vocês. Então vamos acompanhar. Vamos começar primeiro com a nossa casa. Como vocês podem ver, eu sou casada com o Shane. Eu sempre gostei muito desse personagem. Em todos os saves que eu tenho, ou é ele, ou Krobus, ou ninguém. Então eu nunca me caso com outra pessoa, nem moro com outra pessoa diferente desses dois personagens. Eu gosto muito do desenvolvimento do personagem do Shane e eu acabo sempre escolhendo ele para ser o meu par na série. Faz muito tempo que eu não entrava nesse save e eu fiquei muito admirada como tá uma gracinha essa casa. Então eu vou cômodo a cômodo para vocês poderem ver, tirar seus prints. Ali embaixo tem uma biblioteca, uma mini biblioteca, que eu gosto bastante desse tema, é um tema um pouco mais escuro, com cores fortes. Tem os baús com as coisinhas e ali tem 3 estátuas. Essa que tem o fragmento prismático é da verdadeira perfeição que a gente consegue quando zera. Essa do meio é a da perfeição, que a gente consegue no altar do vovô. E essa dourada é a da verdadeira riqueza, que a gente consegue no cassino. Ali no meio, no cômodo, que é o primeiro que a gente vê na casa, é um quartinho todo dedicado ao meu amado. Ali também tem a estátua das bênçãos e hoje eu consegui o que me dá mais amizade ao falar com os moradores. Um quadro do meu querido Shane e ali embaixo alguns manequins com roupas mais fáceis de trocar. Então, para trocar, você só precisa pôr a roupa no manequim, apertar ali para interagir com ele e já troca a roupa automaticamente. Essa de dinossauro é uma gracinha, porque fica o rabinho do dinossauro atrás. Mais pra cima, chegamos na sala da TV, um tema um pouco rústico, né, mais amarronzado, com uma lareira. No baú só tem tecidos, porque a máquina de costura tá ali. Vou aproveitar e dar uma olhadinha na televisão. E no cômodo de cima, que seria o nosso sótão, é uma parte mais mística da casa, que tem até uma bola de cristal e uma porta misteriosa que não leva para lugar nenhum, que é só uma decoração. Mas eu gosto bastante desse cômodo porque ficou bem na vibe do feiticeiro. A cozinha também é um lugar que eu gosto bastante, principalmente porque tem 3 mesas. Essa central com as comidas, que é as comidas já vêm na mesa. Essa menorzinha que tem 2 copos, que parece ser mais aconchegante para tomar um chá, um café da tarde. E a do vinho mais ao canto. Também tenho a minha adega, não mexi muito nela, só coloquei alguns barris a mais e esse baú de pedra. No baú tem pó de fada e queijo de cabra. Já vou aproveitar e mostrar pra vocês o que é esse pó de fada. Quando a gente tem o pó de fada, dá pra usar pra ele deixar pronto naquele mesmo instante. Então coloquei ali os queijos de cabra pra envelhecer. Quando eu ativo o pó de fada nesses barris, já fica pronto automaticamente. Então é para isso que serve o pó de fada. E o pó de fada a gente ganha a receita da passarinha que mora na Ilha Gengibre. Antes de mostrar os últimos cômodos, eu queria mostrar também para vocês as minhas ferramentas e os meus anéis. Eu uso 2 anéis combinados. O do Anel do Ladrão, junto com o Encantador de Gosmas, e o de Irídio, junto com o Anel de Sorte. Também tenho essa varinha de gelo, que é uma novidade da 1.6, já faz um tempinho já, né? Uso ela. E a lâmina do infinito, a minha tem uma aparência diferente, porque eu alterei na forja, porque eu acho lindo a Gládio de Netuno. Então eu deixei a aparência da Gládio de Netuno só pelas atribuições da lâmina do infinito. Isso é muito fácil de fazer também, eu posso trazer num short se vocês quiserem saber como. A minha picareta tá encantada com eficiente, e o eficiente, quando eu uso, não perco energia.
A minha enxada tá com o generoso faz com que apareça mais itens, o rápido do machado faz com que a animação seja mais rápida e o regador também tá com eficiente. E a minha vara de pesca tá com o anzol automático, que eu considero um dos melhores encantamentos para vara de pesca, porque quando o peixe fisga ele já puxa automaticamente. Pessoal, voltei do futuro porque percebi que esqueci de mostrar um cômodo pra vocês, na verdade 2. Então anexei essa parte aqui pra não deixar ninguém sem ver um dos meus cômodos favoritos dessa casa. Então aqui nós temos o nosso cantinho do chá. É um cômodo que traz um pouco mais de calma, com tons verdes. E aqui nós temos até uma esmeralda, o cristal ali do lado, que quando você interage com ele faz um sonzinho. E também alguns brotos de chá, para que nós possamos fazer o nosso chá quando estivermos aqui nessa salinha. Então por isso que eu deixei também 4 barris. E um sofazinho para esperar o chá ficar pronto. Apesar de não ser jorgista, tem elementos da Georgia na decoração da minha casa, como esse frigobar, aquelas latinhas. E nesse cômodo tem em especial uma coisa que eu adoro muito no jogo, que é a gaiola de borboletas. A gaiola nós conseguimos no deserto, com a vendedora do deserto, por 999 asas de morcego. E aqui o quarto das crianças. Nesse save eu ainda não tenho filhos com o Shane, mas quem sabe um dia. E assim, galera, só dá pra ter filhos se você tem o berço. Então, enquanto eu não colocar o berço, ele não vai perguntar se eu quero ter um filho. Então, por enquanto, sem filhos. Então, vamos continuar a nossa visita. Saindo aqui, nós já nos deparamos com o outono, que é uma das estações mais lindas nesse jogo, porque as cores ficam diferentes. E eu vou passar ali cada cantinho da fazenda. Um pequeno erro de gravação, porque eu era pra clicar na caixa de correio, que eu queria ver a caixa de correio. O Linus mandou um Ashigan pra mim. E galera, quando a gente casa com o Shane, ele tem essa casinha de criação de galinhas que eu acho uma gracinha. Ficou muito bonitinho ali, combinou com a temática da fazenda. Coloquei a caixa de remessa um pouco mais para trás e fiz uma pequena decoração em volta dela. A casa eu escolhi um tom de rosa e roxo e preto também. Não é uma combinação muito óbvia, mas eu gostei bastante. E vamos agora passear pela plantação, conhecer os animais. Eu tenho uma tartaruguinha, que o nome dela é Tortuguita. Também tenho as casinhas dos Júnimos e tenho plantações gigantes. As plantações gigantes não morrem quando troca a estação, então por isso que ainda tem ali aquelas couve-flores. A estufa eu também movimentei para um lugar diferente do que ela vem. E na estufa eu não plantei fruta antiga, por incrível que pareça. Eu plantei rosa de fada e também uvas. As uvas porque eu achei que ficou bonito e as rosas de fada para fazer o pó de fada. E como vocês podem ver, eu só tenho um pouquinho de rosa de fada. Então, saindo ali da estufa, vem pra parte de lagos de peixe. Eu gosto muito de lagos de peixe, mas eu confesso pra vocês que desde que chegou a 1.6 eu tenho feito lagos com os peixes lendários. As ovas são mais caras e fica muito mais bonito porque eles trocam as cores dos lagos. Mas em todo save que eu faço tem lago de peixe porque eu acho muito bacana. Ali no cantinho de cima tem esse baú um pouco diferente que eu guardo as ovas e vocês já vão ver o porquê que eu coloquei esse baú em específico aí nesse ponto. É um baú que a gente consegue com o Sr. Key lá na Ilha Gengibre também. E assim, pessoal, no primeiro save eu quis colocar tudo de construção na fazenda, por isso que eu coloquei uma casa de gosma, mas eu também gosto muito da casa de gosmas. Pra entrar eu tirei a varinha pra não machucar minhas gosmas, porque se eu tô criando é porque eu gosto delas, né?
A casa de gosmas vem com aqueles bebedouros porque as gosmas precisam de água para poder colocar essas bolotas no chão. Então por isso que tem um regador de irídio, para eu não ter que ir todo dia colocar água para elas, mas é preciso colocar água para elas sim. Aí saindo da parte direita da fazenda, vamos para a parte esquerda da fazenda, que é uma das que eu mais gosto, porque tem uma criação de animais muito grandes. Eu coloquei o nome dos animais para vocês verem, mas eu percebi que eu não coloquei nomes, eu deixei mais no aleatório mesmo. Alguns eu escrevi, outros não, mas tem todos esses animaizinhos na minha fazenda. Eu fui entrando em todos os celeiros para confirmar uma informação que eu achei que estava certa. Eu consegui um autoacariciador para cada celeiro. E com esse autoacariciador, todas as manhãs eu não preciso ir fazer carinho nos animais, porque essa máquina já vai fazer esse trabalho por mim. Então, né, como são muitos anos dentro do jogo e muitas idas à caverna da caveira, então consegui um para cada celeiro. Ali do lado nós temos os silos. Então, como tem bastante animal, pensei em ter bastante silo também e deixei um baúzinho com feno e grama para facilitar, porque eu gosto da graminha no chão também. Ali fiz uma decoraçãozinha com 2 banquinhos, uma mesa e a estátua do sapo da Ilha Gengibre. Ficou bem bacana. Nessa fazenda eu decidi centralizar os obeliscos e também o relógio dourado. Aquele mini obelisco que está em frente ao relógio dourado leva para o lado da nossa caixa de correio. E agora vamos entrar nessas cabanas. Essa cabana é só para fazer vinho ou suco, então não tem decoração. Ali tem todas as frutas que eu tenho disponíveis, então por isso que eu não tenho plantado frutas antigas, que já tem bastante. Essa cabana não tem nada fabricando no momento. E agora vamos para as cabanas que eu sou completamente apaixonada. Então, essa é de fazer picles, ovas de peixe maturada, e essa tem um pouquinho de decoração. Olha que coisinha mais linda, eu fiz no tom de verde para combinar com o baú. E lembra do baú que estava lá nos lagos de peixe? Ele traz tudo que eu preciso para o outro baú igual no lugar que eu colocar. Então eles se comunicam. Então aí tem ovas maturadas de peixe-leão. Na outra cabaninha tem ovo e queijo. Eu sempre deixo uma máquina para fora para me mostrar quando ficou pronto. Olha que cabana mais graciosa. Eu adorei decorar essas cabanas. Eu acho que dá um toque diferente no jogo, né? Tem até um sofazinho pra gente sentar, as luminárias. Porque depois de um tempo, galera, o dinheiro não vai mais fazer falta. Então eu invisto tempo em decoração mesmo. E nessa cabana eu inseri uma mini caixa de remessa, porque às vezes as coisas ficavam prontas e eu já colocava pra vender. Agora vamos para a cabana de diamantes. Então aqui eu faço uma produção de diamantes também. E tudo para poder produzir o pó de fada. Então eu tenho as rosas na estufa e os diamantes aqui. Aí eu guardo os que estão prontos naquele baú do ladinho. Coloquei um tom de rosa mais claro. A cabana de fabricar minérios. Então eu coloquei bastante fornalhas. Tem as fornalhas grandes e as normais. Coloquei um exemplar de minério e a barra do ladinho pronta. Do lado direito ficariam os quartzos e do lado esquerdo os minérios. Então vocês veem que é só um pouquinho de irídio também que eu tenho. E uma barra radioativa bem ao centro, porque eu acho essa barra muito bonita. Aqui nessa cabana que tem a picareta, é a cabana referente às minas. Então aqui tem elementos que me lembram as minas e elementos que eu uso nas minas. Então também tem uma pequena farm ali de rubi e jade para conseguir as enguias picantes e as escadarias. Ali nos baús de trás, elementos que eu uso nas minas, né? Então bombas, escadas, tem um fragmento prismático, os espólios de monstros e os geodos, as comidas que eu utilizo na mina e algumas armas que eu tenho e que eu guardei.
E por fim, uma cabana que eu gosto muito, que é baseada na taverna. Então tem ali as mesas pra gente sentar, tem cervejas em cima das mesas, tem a música de fundo da taverna tocando por causa da jukebox. E tem os baús que eu utilizo para organizar as minhas coisinhas. E aqui nessa cabana, pessoal, tem uma bancada de trabalho. Como que funciona? Você liga baús nela ao redor, coloca todas as matérias-primas que você precisa e clicando na bancada você consegue fabricar os itens. Então você não precisa carregar nada no seu inventário, é só ir alimentando esses baús. Para finalizar a parte da fazenda, vou mostrar aqui esse pedacinho de cima. Tem, em primeiro lugar, o santuário do vovô, que eu fiz ali com árvores em volta e uma plaquinha à memória do vovô com uma estrelinha. Então, para sempre deixar a lembrança do nosso avôzinho que deu esse lugar pra gente. Também eu gosto de trabalhar com mel, por isso que tem esses méis aí. E tem um espaço para plantar flor. Tem uma cabana para as visitas, que é bem simples, mas é bem aconchegante. Então, se alguém quiser visitar minha fazenda um dia, tem um lugarzinho para ficar. Tem essa estátua diferentona que eu também posso trazer como conseguir, porque não é tão óbvio assim. E eu coloquei um poço para encher o regador e ficar mais fácil de regar. E também porque eu acho muito bonitinho o poço na fazenda. Nesse espaço tem os brotos de chá e tem esse corredor com árvores místicas que também são da 1.6. E atravessando esse corredor nós chegamos na caverna, então eu quis deixar mais escondido assim mesmo. Nesse save eu escolhi os morcegos, então dei uma enfeitadinha, coloquei ali umas tochas e um baúzinho para poder guardar as frutas. Ali à direita, né, da entrada da caverna, coloquei um lugar para recolher pilhas. E ao lado um espaço de descanso, para poder sentar, apreciar, tomar um chá de vez em quando. E eu me batendo ali para só deixar no lugar certo. E eu tenho uma surpresa para vocês. Eu decorei um pouco da cidade, então eu vou dormir para ficar de dia, ficar mais claro e poder mostrar para vocês também. Porque como eu tinha tempo livre, eu também decorei a cidade. E olha que coisa, pessoal, não trabalhei nada hoje e consegui 40 mil ouros. Então, vamos aí acompanhar o segundo dia nessa tour. Então vamos começar. Já adianto que eu pavimentei as estradas ali para os aldeões terem um pouco de conforto também. E eu fiz isso uma maneira de agradecer a hospitalidade que eles tiveram em me receber. Então coloquei iluminação, coloquei as pedras no chão para indicar os caminhos, dei uma ajeitadinha ali no visual. O Leozinho veio morar aqui com a gente, então arrumei a parte de frente da casa dele para ele se sentir mais acolhido também. Aí saindo de lá, vi que Jesus disfarçado estava saindo de sua tenda, então fui dar um oi e vi que alguns meliantes picharam a tenda dele. Por isso que eu dei uma enguia picante para ver se animava um pouquinho o Linus. Subi ali pro spa para mostrar para vocês também, então eu coloquei alguns caminhos de pedra, de madeira. Como aqui crescem as plantas nativas, né, como ali as ervas daninhas, acaba estragando um pouco a decoração e não dá para fazer muita coisa elaborada. Mas eu coloquei esses caminhos para enfeitar também um pouquinho a cidade. E esse caminho agora que eu tô fazendo é o que leva a cena com o Sr. Kay da perfeição. Então tô subindo ali pra mostrar o topo da montanha pra vocês. Então é assim, galera, como eu já vi a cena, não vai aparecer nada aqui agora, mas só pra mostrar.
Não fiz nada nesse lugar aí, deixei do jeitinho que ele é. Numa tentativa também de agradecer a Robin por ela ter me ajudado naquele começo, ter me recebido, eu pavimentei a frente da casa dela, coloquei uns banquinhos para ela poder descansar entre um trabalho e outro. Aqui na guilda também coloquei caminhos de madeira, algumas tochas. E por que eu coloquei tochas ao invés de colocar postes de luz? Porque os NPCs eles passam e destroem algumas coisas, então eu não sei o caminho que eles fazem, daí eu coloquei as tochas. Essas árvores, como estão sem torneirinhas, eu acredito que eu coloquei pra ir tombando elas e pegando as madeiras e replantando. E apareceu uma mensagem que um trem tá no Vale do Orvalho, então eu corri lá pra ver, porque não é todo dia que isso acontece, pra deixar aqui pra vocês também. Alguns trens, pessoal, deixam no caminho, né, coisas como madeira, carvão, sapato de duende. Então, os trens podem deixar algumas coisas assim pra gente. Esse é um trem de passageiro, porque o de carvão tem um monte de carvão em cima, assim. Então ele não deixou nada, mas eu achei bem legal ele tá passando no momento da gravação do vídeo. Então assim que o trem passou, voltei ali para terminar de mostrar para vocês. Depois que a gente alcança também ali um determinado ponto do jogo, é liberado para pedirmos para Robin colocar atalhos na fazenda. Então vocês viram que tem uma tábua ligando uma margem e outra, que eu não precisei dar aquela volta toda. É porque isso é liberado depois na Robin. Aí fui no centro comunitário para mostrar para vocês ele todo bonitinho, com as estrelinhas todas feitas ali. Também a pavimentação desse lugar, aproveitei para tirar as ervas daninhas, porque o prefeito não faz nada pela cidade, mas eu faço. Encontrei a Hayley e pensei em dar um oi. E eu me surpreendi, porque ela me deu uma bela de uma cantada. Mas, Hayley, eu sou casada e muito bem casada, tá bom? Aí eu fui passando ali na cidade para mostrar para vocês as pavimentações que eu fiz. Também coloquei tochas para indicarem os caminhos. Não coloquei postes pelo motivo que eu falei para vocês antes, mas eu quis deixar um pouquinho iluminado ali a Vila Pelicanos. Passei também na casa da Pam. A casa da Pam é um lugar que a gente reforma também lá na Robin. E a Pam morava num trailer e consegui dar uma casinha melhor para ela e para Penny. Então fiz sim essa melhoria. Falei com a Lea e descobri que tem algumas opiniões que ela não consegue respeitar. E fui no museu para mostrar para vocês a minha coleção. Também aqui no museu recebi uma cantada do Elliot, porque esse povo tá tudo alvoroçado. A intenção também era mostrar para vocês a organização da coleção, porque eu separei por categorias, cores, e eu achei bem bacana do jeito que ficou. Então, se quiserem aproveitar a inspiração, fiquem à vontade. Eu tô andando ali para vocês pausarem o vídeo e tirarem um print. Do museu fui ali dar um oi pro Clint, porque faz tempo que eu não vejo o pessoal desse save. E acabei descobrindo uma cartinha dele pra Emily, coitado. O Clint é apaixonadíssimo na Emily, mas não tem coragem de se declarar. E eu confesso pra vocês que eu tô ansiosa pela atualização que vai vir, porque o Clint e a Sandy do deserto vão se tornar casáveis. E eu quero muito ver o desenvolvimento desses dois personagens, como que vai ser. Saindo ali do Clint, dei um pulo no cinema da Vila Pelicanos. Alcancei uma conquista que eu nem sabia que faltava. E tava o Marlon e o Gil ali. O Gil já tava no 10º sono. E a máquina de presentes estava vazia. Então eu fui mostrar pra vocês como que se joga. Mas eu não sabia jogar. Então vocês vão ver um desastre aí. Mas depois eu me achei. Eu descobri como que funciona.
Então, como que funciona essa máquina? Você tem 2 movimentos para fazer. O primeiro para a direita, então você só vai para a direita, não dá para voltar para a esquerda. Então, tem que ficar bem atento para ver se não vai passar do seu alvo. E o segundo movimento que é para baixo. Você vai apertar para baixo, você até consegue ir para baixo da esteira, mas quando você solta o botão, a garra já desce. Então, você realmente só tem 2 movimentos para testar. E eu fui de novo porque eu sou brasileira e brasileiro não desiste. Então continuei passeando ali pela cidade para mostrar para vocês as pavimentações, as modificações que eu fiz. Foram poucas, mas já deu uma outra cara ali para nossa cidade. Enfim, pessoal, cheguei ali no cemitério. O cemitério tem algumas lápides que você consegue ler, como essa nossa Madamona, e essa é muito interessante porque só dá para ler depois de ter o Guia do Anão. Fique entre os 3 pilares, com um presente precioso como o céu, o arco-íris forjado da terra, não do mar. E então as galáxias ouvirão seu pedido. Então tá explicando como a gente consegue a espada da galáxia, que é com um fragmento prismático, que é uma joia da terra. A gente se posiciona entre os 3 pilares do deserto e a espada vem do céu pra gente. Na praia não fiz nenhuma modificação, deixei do jeito que tava mesmo. Ali à esquerda só tem as poças de maré. Mas uma diferença que tem. Como eu pedi para Robin construir os atalhos na cidade, então agora eu posso sair pela esquerda da praia do ladinho da casa da Leá. Então é bem mais prático. Na Floresta Cinza Seiva também não fiz nenhuma modificação, mas quis mostrar para vocês ali o nosso local que pegamos a maestria. Então tem o chapeuzinho do vovô. E por fim parei ali no rato que vem de chapéu, porque eu adoro comprar roupa no joguinho. Comprei alguns chapéus que eu não tinha ainda na coleção. Se vocês quiserem também vídeos com roupinhas, provando roupas, ensinando a fazer roupas, deixem aqui nos comentários que eu posso trazer em formato de shorts. Voltei ali pra fazenda, eu só ia dormir para no outro dia ir pra fazenda da Ilha Gengibre, mas eu vi tanta trufa no chão que eu não me segurei e fui lá colher todas elas para ver o quanto que ia dar. Eu quis também parar ali na plantação gigante para quebrar, para vocês verem. A plantação nós só conseguimos quebrar com o machado e ela dá mais colheita do que se estivesse no tamanho normal. E para crescer, né, desse tamanho, precisa estar em um local de 3 quadradinhos por 3 quadradinhos. E não pode ser colhida quando tiver pequeno, porque aí vai regando, vai regando, vai regando. E se a gente der sorte, cresce. Então, eu desativei os júnimos para eles não colherem, né? E daí dei a sorte deles crescerem. Eu fui lá fazer 4 pisos para colocar onde caiu o meteoro, que eu queria deixar a decoração bonitinha. E para matar a curiosidade, em um dia nós tivemos 54 trufas.
E no último dia dessa tour, pessoal, eu fui mostrar a minha casinha na Ilha Gengibre. Lá na ilha eu não decorei a ilha em si, mas eu decorei minha casinha, a parte ali da plantação, e por isso eu fiz questão de mostrar pra vocês. Inclusive, se vocês acharem legal, eu posso voltar decorando as partes da cidade que não estão decoradas e também a minha fazenda aqui na ilha. Antes eu só plantava carambola, aí eu cansei um pouco, então por isso que tem essas outras plantações. Eu acredito que eu coloquei essas plantações porque são as que ficam gigantes, então eu tava tentando fazer plantação gigante. Na ilha eu cultivo mel de rosa fada, que é o mais vantajoso que tem, ele é o mais caro. E a casa na Ilha Gengibre não tá tão rebuscada quanto a nossa casa principal, mas mesmo assim eu quis decorar ela para trazer um conforto, também porque decorar é uma das coisas que eu mais gosto no jogo. Então eu fiz assim, mais simplesinho, mas também gostei bastante. E esse foi o tour pela minha fazenda, pessoal. Se vocês quiserem ver mais vídeos aqui, eu decorando outras partes, outras regiões, deixem nos comentários, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo. Espero que usem ele como referência para decoração. Assistam também a nova série que tá rolando aqui no canal, que comecei uma fazenda do zero. Deixem seus comentários nos vídeos de lá também, compartilhem com seus amigos e até uma próxima!